Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o programa Vivendo Estomatologia e o episódio de hoje a gente vai conversar a respeito de lesões bucais. E para quem ainda não me conhece, eu sou Lisiane Cândido, eu sou cirurgiã dentista, estomatologista e eu ajudo cirurgiões dentistas a atenderem com autonomia e segurança os pacientes com lesões bucais. O meu objetivo é trazer um olhar diferenciado, é facilitar o entendimento de vocês, meus colegas cirurgiões dentistas, a respeito da estomatologia, sobre uma especialidade que costuma ser um bicho de sete cabeças para a maioria de nós, né? Um dia já foi um bicho de sete cabeças para mim também, e justamente pela minha dificuldade eu fui atrás para me especializar, até porque eu gostava, enfim, né? Mas isso daí é uma história para outro momento. E o meu grande objetivo é facilitar o entendimento de vocês acerca da temática estomatologia, mais especificamente de lesões bucais. A gente sabe, né? Muitos têm dificuldade nessa área. Durante a faculdade, a gente tem 1 ou 2 semestres só que abordam essa temática. E isso acaba... E também, quando a gente recebe essa informação lá no nosso início na faculdade, nós somos muito jovens. E a gente nem teve contato ainda com a odontologia, a gente não tem a ideia da magnitude, da abrangência que traz o atendimento do paciente, que essa especialidade traz durante o atendimento desse paciente. E quando eu estava na faculdade, antes mesmo de eu me especializar nessa área, eu também tinha bastante dificuldade. Quando eu via algum tecido, eu não sabia se aquilo era uma variação anatômica, se era uma lesão. Às vezes, o que eu enxergava assim, não, isso aqui é uma lesão, eu tinha certeza, não é variação anatômica, é lesão. Quando eu tinha certeza que era uma lesão, eu ficava na dúvida, e agora? Que tipo de lesão será essa? Será maligna, será benigna? Será que eu tenho que dar uma medicação? Será que se eu der o remédio vai dar certo, vai adiantar? Será que eu tenho que acompanhar? Será que eu tenho que indicar biópsia? Eu não sabia o que fazer com aquilo que eu enxergava. E eu tenho certeza que isso se aplica a muitos de vocês. Eu tinha também dificuldade de indicar o melhor tratamento para um determinado paciente que vinha com uma determinada queixa. Às vezes, até de encaminhar o paciente para o profissional correto. Eu ficava na dúvida, eu não sabia o que fazer com aquele paciente. Na verdade, eu não ficava na dúvida, eu ficava em pânico, porque eu via que tinha uma coisa diferente, eu não sabia lidar com aquilo. Como eu não sabia lidar, isso é uma característica minha, como eu não sabia lidar, eu falei assim, bom, eu preciso entender melhor disso. E a melhor forma de eu entender melhor disso é estudando cada vez mais sobre esse assunto que eu tenho dificuldade. E hoje eu penso da seguinte forma: por que não compartilhar o meu conhecimento com os meus colegas que têm essa dificuldade que um dia eu já tive? Se eu tivesse tido a oportunidade de há 20 anos atrás já começar dessa forma. Hoje eu penso que conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Não adianta de nada eu ter um conhecimento, um super conhecimento e deixar ele guardado aqui só dentro da minha cabeça. Eu resolvi, agir dessa forma, preparar conteúdo, montar esse perfil no Instagram, esse canal no YouTube, um perfil no TikTok, a fanpage no Facebook, justamente para abranger o máximo de dentistas possíveis, pensando aquele pessoal que trabalha lá no interior, que não tem muito acesso. Eu moro numa capital. Nas capitais, a gente geralmente tem acesso a profissionais, a universidades, acesso à informação, é fácil a gente fazer o encaminhamento para o paciente, mas quem está lá no interior, às vezes, não tem o que fazer, tem que assumir o paciente, tem que atender esse paciente. É justamente pensando nessas pessoas que têm mais restrição de acesso, é que eu penso em divulgar cada vez mais. Então, se vocês se identificarem de alguma forma com isso, ou com a dificuldade que passaram, ou gostam desse assunto, clica no aviãozinho e já encaminha, compartilha esse conteúdo, compartilha o link da minha bio, compartilha o link do meu perfil com o máximo de colegas dentistas que vocês puderem, para a gente divulgar mesmo esse meu propósito, que é compartilhar o conhecimento a respeito de estomatologia. Hoje eu me proponho a conversar com vocês a respeito de lesões bucais. Sempre que a gente enxerga uma lesão, não sei se é assim com vocês, mas
como eu estava contando, era quando eu enxergava uma lesão, eu tinha dificuldade de identificar o que era aquilo. E eu tinha dificuldade em me comunicar com as pessoas, até para explicar o que eu estava vendo. Talvez muitos de vocês ainda usem. Olha, tem uma carne crescendo. Muitos de vocês trazem para mim, Lisiane, eu estou vendo uma lesão horrível na língua. Meu Deus, eu estou apavorada. Ou às vezes eu recebo também assim, olha, é super comum. Nossa, Lise, tem uma carne crescendo embaixo da prótese do meu paciente, o que eu faço? Gente, com uma carne crescendo, o que pode ser, né? Pode ser tanta coisa e pode não ser nada, pode ser grave, pode não ser, enfim. E a gente precisa aprender a linguagem, a gente precisa aprender a se comunicar da maneira certa. Esse é meu objetivo no dia de hoje, tá? Um dos cernes, um dos pontos centrais do diagnóstico é o manejo de lesões. Do diagnóstico bucal, quando a gente se refere de lesões bucais, é a gente saber manejar. E para a gente saber manejar, a gente tem que saber se comunicar sobre aquilo que a gente está enxergando com os nossos parceiros, com as pessoas que vão atender conosco. Muitas das vezes, a gente não vai atender esse paciente sozinho. A gente vai encaminhar para um profissional, a gente vai solicitar um exame, seja um exame de imagem, seja um exame anatomopatológico. E aí, a gente vai dizer assim, tô vendo uma carne horrível na boca do meu paciente? Não, né? A gente vai usar a linguagem correta. Esse é um excelente campo de atuação para você, cirurgião dentista, que é clínico geral, que trabalha, que já está super bem posicionado, colocado no mercado. Para você que está começando agora, é um excelente campo de atuação. Então, é uma área em pleno desenvolvimento. É uma área que é super legal da gente atuar, especialmente nessa parte ambulatorial da estomatologia, que a gente pode fazer dentro do consultório, que a gente não depende de hospital. A gente não precisa atuar obrigatoriamente dentro do hospital, né? A estômato tem algumas áreas de atuação e uma delas é essa área ambulatorial que a gente faz o manejo do paciente com lesões bucais. Eu gosto muito dessa área, assim, é a área que eu mais faço. Há quase 10 anos, eu sou funcionária pública e atendo exclusivamente estomatologia. Todos os dias da minha vida eu faço estomatologia. Há um ano e meio, eu venho atendendo também em consultório privado, mas eu passei a maior parte da minha vida atendendo no SUS exclusivamente estomatologia. Antes de ser funcionária pública, eu fui funcionária privada, atendi como muitos de vocês, clínica geral, fazia desde profilaxia, passando por odontopediatria, odontogeriatria e terminava lá no implante. Fazia também implante, prótese sobre implante. Gosto muito da área cirúrgica e sou apaixonada pela estomatologia, fui me especializar nisso, enfim, né? Acabei fazendo doutorado, mas isso também é uma história para outro dia. Eu não tenho objetivo nenhum de transformar vocês em estomatologistas, muito pelo contrário, né? Se é isso que tu deseja, tu vai fazer uma especialização, tu não vai ficar aqui na live. Mas eu, pretensiosamente, eu digo que o meu grande objetivo é te ajudar a manejar os teus pacientes com lesões bucais. Isso sim a gente consegue fazer tranquilamente. Qual é o maior benefício de entender sobre lesões bucais, Lisiane? Primeiro, né? A gente fala em lesão bucal, a gente tem que dar um passinho para trás e voltar nas lesões fundamentais. Entender de lesões fundamentais, lesões elementares, é o marco inicial do nosso diagnóstico. A gente tem que conversar a linguagem correta para a gente entender em que grupinho que se classifica aquela lesão. Quando a gente entende quem ela é e de onde ela vem, a quem ela pertence, fica mais fácil o nosso diagnóstico. Então, a gente precisa saber conversar a respeito desse assunto, que é lesões fundamentais, que é o marco inicial do diagnóstico, para que a gente, falando a linguagem correta, a gente transmite segurança e credibilidade para o nosso paciente. Então, primeiro de tudo, saber se comunicar, ter o marco inicial do diagnóstico, entendendo da lesão, tu vai entender a classificação dela e vai poder dar um direcionamento para o teu paciente já de partida. Se aquilo tende a ser maligno, tende a ser benigno. O teu paciente ele vai se sentir seguro e ele não vai querer ser atendido por outro. Ele vai dizer assim, poxa, eu quero... Que legal esse paciente. Esse doutor, ele entende de algumas coisas a mais, que aquele outro lá que eu costumava ir não entendia, né? Enfim, independente de onde tu trabalha, se tu trabalha no posto de saúde, se tu trabalha no consultório privado, se tu trabalha numa clínica popular, saber se comunicar da forma certa com o paciente, transmitir segurança na comunicação é fundamental. Vamos imaginar um caso hipotético. Imagina o senhor João, tá? Ele é pai da Giovana. Giovana, tua paciente, confia em ti e disse assim, doutor,
ligou para ti e disse assim, doutor, eu preciso da tua ajuda. O meu pai, ele me disse que já faz um tempo que ele tá com alguma coisa, uma afta na boca. Todos os pacientes falam isso, né? Eu tô com uma afta na boca. Que tem alguma coisa estranha, tem uma ferida na boca. Ele diz que parece uma afta, uma ferida. Ele não sabe dizer direito, mas ele tá com dificuldade de se alimentar. Tu vai avaliar o seu João e quando tu abre a boca do seu João, tem ali uma situação meio desagradável, enfim, e tu viu que tem uma lesão. Tem uma lesão que está intimamente relacionada à prótese dele. Tu não tem a mínima ideia do que é aquela lesão. Sabe o que tu vai dizer pro seu João? Tu vai agir com a máxima honestidade. E por mais que tu não saiba o que é aquilo que tu tá vendo, tu vai ser honesto com o seu João e tu vai dizer, isso aqui é uma bolha, uma úlcera, um nódulo. Tu vai usar o termo técnico da lesão fundamental. O senhor tem uma... Tu não vai dizer, o senhor tem uma bola, o senhor tem uma carne, o senhor tem uma ferida, o senhor tem um buraco. Tu não vai dizer isso. Isso é o paciente que vai dizer para ti o que ele tem na boca, pelo telefone. Mas quando tu examinar o paciente, tu vai usar o termo correto. Tu vai classificar para o paciente o que tu tá enxergando. É um nódulo, é uma bolha, é uma úlcera, é um tumor, enfim, seja o que for. Eu tô vendo que o senhor tem uma lesão, essa lesão tem um nome técnico de úlcera, por exemplo. Se é um buraco que ele tem, né? Se é uma bola que ele tem, tu vai dizer isso é um nódulo. E eu não sei o que é, mas juntos nós vamos descobrir. Tá bom, seu João? Mas daí tu pode até dizer para mim assim, olha, Lisiane, mas no meu consultório eu não tenho esse tipo de paciente. Será que tu não tem o seu João? Que é pai da Giovana? Que é um paciente tigrão, sabe aquele tigrão, assim, olha, aquele paciente bem humilde, bem simples, que tem medo de dentista, que tem aquela história odontológica horrorosa, que teve os dentes arrancados na infância, que precisou de prótese parcial, total, que tem uma dificuldade, que sente dor de dente, que conta para ti assim, olha, pai, eu arranquei meus dentes com a mão mesmo. Quantos pacientes a gente tem assim? Eu tenho certeza que algum paciente desse tu tem. Tenho certeza também que tu tem aquele paciente, usuário de prótese total, usuário de prótese parcial, que está 15, 20 anos com a mesma prótese na boca. Tu acha que aquela prótese está bem adaptada? Tu tem certeza que ele não tem nada embaixo da prótese? Uma estomatite protética, se for. Eu tenho certeza que esse paciente ele tem uma necessidade de uma avaliação mais minuciosa, um olhar estomatológico para a sua mucosa, para os seus tecidos bucais. Eu tenho certeza, você tem esse tipo de paciente. No seu consultório, você atende esse tipo de paciente. E se você não identifica esse tipo de paciente, será que você não tem esse tipo de paciente? Ou será que você não está com um olhar preparado ainda para enxergar esse tipo de paciente? Mas como, Lisiane? Como eu aprendo? Como eu diferencio as lesões? Como eu entendo de lesões? Vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai desconstruir 2 mitos. O primeiro mito que a gente vai desconstruir é que esse assunto é difícil. Muitos de vocês podem até me dizer, Elisiane, mas isso é difícil, patologia bucal lá da época da faculdade. Gente, esquece a época da faculdade. Lá na época da faculdade, a gente era aterrorizado por essa disciplina. E é um assunto que, sim, ele parece ser difícil. Quando a gente desfragmenta esse assunto e coloca cada coisa no seu lugar, a gente diz, poxa, podia ter sido diferente meu sistema de aprendizagem. Sim, podia. E eu sempre vejo assim, olha, poxa vida, como o pessoal ensina isso aqui de forma difícil. E eu pretendo, mais uma pretensão da minha vida, tá? Eu sou bem pretensiosinha. Eu pretendo mostrar para vocês que isso não precisa ser dificultado, que isso pode ser facilitado sim. E o segundo mito que a gente vai desconstruir é que tudo parece a mesma coisa. Na verdade, não. Quando a gente agrupa as coisas dentro dos seus grupos, as coisas que são semelhantes dentro dos seus grupos, a gente já distribui 25% do nosso diagnóstico. E quando a gente vai olhando as características, que não é só o que a gente está vendo, mas é o que o paciente está relatando, aonde está a localização, todas as características que a gente precisa unir, cada coisa vira uma coisa única, tá? Mas não se preocupa que tu não vai precisar decorar o livro inteiro do Neville, ele está aqui atrás, não sei se dá para enxergar, mas ele está ali atrás. O meu é bem velhinho, mas eu continuo com a minha Bíblia aqui comigo. E o que a gente vai fazer? Qual é o jeito certo da gente começar a conversar desse assunto?
É buscando um grupamento didático. Primeiro de tudo, a gente vai agrupar as coisas semelhantes, as lesões que são parecidas, tá? Então, a gente vai separar em 4 grupinhos didáticos para facilitar a nossa comunicação, o nosso entendimento. E o primeiro grupinho, a gente vai fazer, agrupar as lesões em cima apenas daquilo que a gente está enxergando. É uma alteração visual. O sensorial que tu vai identificar é aquilo que tu tá vendo. Então, são alterações visuais. A primeira alteração visual que a gente identifica é uma alteração de cor, as manchas ou máculas. E a gente não enxerga nenhum aumento de volume, a gente não enxerga nenhuma alteração tátil no tecido, é só visual. É uma alteração de cor. Então, os representantes desse grupinho são as manchas ou máculas. Depende do lugar onde tu foi formado, tem o nome, a nomenclatura mancha ou mácula, que é só uma pigmentação diferenciada em uma determinada área do tecido, tá? Elas podem ser brancas, marrons, amarelas, avermelhadas, arroxeadas, escuras, acinzentadas, azuladas. Tem tanta lesão, tem tanta alteração de cor, são mais de 20 tipos de cores. Os exemplos que a gente enxerga são, por exemplo, você sabe aquele paciente ruivo, bem cheio de sardinhas no rosto? Às vezes eles têm essas sardinhas também no lábio, no vermelhão do lábio, e quando a gente traciona o lábio, a gente enxerga sardinhas também, são pequenas manchas, geralmente múltiplas, na mucosa dos lábios. A gente chama de efélides, que é exatamente a mesma sarda no rosto, só que dentro da mucosa bucal. Outro representante disso são as tatuagens por amálgama. Quem nunca viu uma tatuagem por amálgama, comente. Comente, eu nunca vi, Lisiane. Seja muito bem-vindo. Você deve ser muito jovem, só atender criança, que nunca teve restauração de amálgama, né? O teu paciente tem menos de 20 anos e nunca fez uma restauração de amálgama na vida. Mas se tu atende pacientes com mais de 20 anos e que já tiveram restauração de amálgama uma vez na vida, ele tem grande chance de ter uma tatuagenzinha de amálgama. Mas tatuagem por amálgama é um dos representantes. É só uma pequena alteração de cor, sem elevação, sem sensibilidade diferenciada na região, só tem aquela mancha visual. Esse é o nosso primeiro grupinho. Primeiro grupinho, alteração de cor, manchas, máculas que podem ter nuances de coloração diferente. O segundo grupinho que a gente vai classificar as nossas lesões são aquelas lesões que, além da alteração visual, você está vendo que tem uma lesão ali, você está palpando que tem uma lesão ali, e quando você palpa, ela tem um conteúdo mais sólido no seu interior. Os representantes desse grupinho são placas, que são lesões mais extensas em comprimento do que em altura, elas são rasas, mas elas são elevadas em relação à superfície do tecido bucal, são lesões elevadas. Mas é bem pouquinho, sabe? 1 milímetro e pouquinho. Placas são lesões tênues, são lesões leves, mais extensas do que altas, indolores e geralmente de coloração branca, amarelada, branco-amarelada. Uma representante das placas são as leucoplasias, as placas leucoplásicas. O que é isso, Lisiane? A gente utiliza esse termo leucoplasia para identificar tudo que é lesão branca em mucosa oral, geralmente placa esbranquiçada em mucosa oral, que a gente enxerga, tem uma pequena elevação, é esbranquiçado. Quando você passa a gaze ou palito de picolé, tu tenta raspar, ela não é removível a raspagem, não dói, não nada, placas leucoplásicas. Outras lesões são pápulas. O que são pápulas? São pequenas bolinhas. E nódulos, é a mesma coisa que pápula, só que ele é um pouco maior. São bolinhas um pouquinho maiores. As pápulas são nódulos, são pequenos nódulos, né? São lesões circunferenciais. Elas podem ter a base maior ou menor que a sua extensão. Elas podem ter base séssil ou base pediculada. Pode ter um pedículozinho que faz um pezinho que faz a lesão, ou ela pode ter a base inteira, ser tão larga, a base da lesão, quanto o seu ápice. Geralmente, as pápulas, elas são também indolores, geralmente são lesões traumáticas. Alguns casos, a gente tem pápulas por inclusões virais, como, por exemplo, as pápulas de condiloma acuminado e que geram dor.
provocadas pelo vírus HPV e que acaba gerando dor. As pápulas, elas têm essa classificação, são chamadas de pápula porque elas não passam de 0,5 centímetros de diâmetro. Quando passa de 0,6 a 1 até 2 centímetros de diâmetro, a gente chama de nódulo. Lesões maiores de 2,5, 3 centímetros, a gente já chama de tumor. Então, na verdade, é a mesma lesão. O que diferencia é o tamanho, é a mesma lesão fundamental, tá? Não diagnóstico. Diagnóstico podem ser diferentes diagnósticos, mas a lesão fundamental, pápula, nódulo, tumor, são alterações visuais e táteis, de conteúdo sólido no seu interior, tá? Quando você palpa a lesão, você sente que ela é firme, ela tem um tecido, às vezes tu palpa assim, poxa, parece que tem um tecido fibroso no interior, pode ser músculo, pode ser fibra colágeno, pode ser fibroblasto, pode ser, enfim, como é que a gente vai saber? A gente só vai saber olhando no microscópio, né, o que tem dentro. Mas quando a gente palpa, a gente sente que não é mole, depressível, que tu indique assim, isso aqui é conteúdo líquido, ou que é ósseo. Então, você identifica que tem lesão sólida, que é fibrosa, é diferente de ósseo, é diferente de líquido. Cada lesão, ela tem as suas características clínicas. Localização, número, quantidade, cor, sensibilidade, e essas informações elas são super importantes para a gente montar o quebra-cabeça do diagnóstico, certo? Mas hoje a gente não está falando em diagnóstico final, a gente está falando só em lesões fundamentais, o marco inicial do nosso diagnóstico, e a gente precisa aprender a classificar, e eu estou separando com vocês os grupinhos. Vamos para o terceiro grupinho. O terceiro grupinho, a gente tem uma alteração tátil e visual também, porém no interior não é sólido, o interior é líquido. Os representantes desse grupinho são as vesículas, as bolhas e as pústulas. Quem representam cada um deles? As vesículas, todo mundo já viu, pelo menos viu uma vez na vida uma lesão de herpes, certo? Múltiplas pequenas bolhas juntas, que às vezes elas se coalescem e formam uma bolha maior. Dolorido, que dá em região de pele, na junção entre vermelhão do lábio e pele. Super comum de acontecer. 99% da população carrega o vírus do herpes, 1% faz a recorrência. Todo mundo já viu, né? Essas são as vesículas, pequenas bolhas pequenininhas, que nem a pápula é para o nódulo, a vesícula é para a bolha. A bolha já é uma lesão circunferencial com conteúdo líquido no seu interior. Geralmente pode ser sérum, pode ser plasma, pode ser saliva. Uma super representante da bolha é o mucocele. Sabe aquele teu paciente, quando ele dá uma mordidinha no lábio, morde o lábio, rompe o ducto excretor da glândula salivar e forma uma bolha. Quando você palpa, você consegue identificar assim, o limite dela, você empurra ela para lá e para cá. É um mucocele, é um cisto, um pseudocisto de saliva. É simples da gente resolver, mas tecnicamente mais complexo. Eu amo fazer cirurgia de mucocele. E a pústula, ela é o maior representante de pústula são as fístulas. Lembra da fístula do abscesso? Então, é uma lesão, tem um nódulo, mas no interior do nódulo tem um conteúdo líquido e esse líquido é pus. Quando esse líquido é um conteúdo purulento no interior, a gente chama de pústula, a gente não chama de bolha. Como é que a gente vai saber a diferença se é sólido, se é ósseo, se é fibroso ou se é líquido no interior? Palpando. A gente só vai saber quando a gente coloca a mão. Eu costumo sempre dizer para os meus pacientes assim, eu tenho que fazer que nem criança. Eu tenho que olhar com os dedos. E é isso que a gente tem que fazer com os nossos pacientes. A gente tem que palpar a lesão, a gente tem que examinar bem, tem que palpar. E a gente sente com isso se a lesão está vindo... quanto mais você palpar lesão, mais experiência você vai ter para dizer, isso daqui tem aspecto mais de tecido fibroso, de tecido mole, e isso tem aspecto, a palpação de conteúdo líquido no interior. Tu vai sentir a lesão, às vezes tu sente até, parece que tá vindo lá do interior dos tecidos. Não, parece que é bem superficial, eu consigo sentir que a lesão tá sobreposta ao tecido, porém só por baixo da primeira camadinha de mucosa. E o nosso quarto e último grupinho, a gente tem alteração visual, alteração tátil e perda de tecido.
O paciente, ele relata dor. A gente tem uma alteração também sensitiva. O teu paciente, ele vai te dizer, nossa, tá doendo muito, tem um buraco. Que são os representantes dessa lesão, são o grupinho que a gente chama de perdas teciduais. Que a gente enxerga a erosão. A atrofia é uma perda de tecido epitelial. A gente tem a formação de 2 tecidos, certo? A gente tem o epitélio, que eles são 10, 15 camadas de tecido de epitélio, que ele está sobreposto, ele está por cima, protegendo aquele tecido nobre que está por baixo, que é o tecido conjuntivo. Lá no tecido conjuntivo a gente tem fibra colágena, a gente tem fibroblasto, a gente tem vaso sanguíneo, a gente tem nervo, a gente tem vaso linfático, a gente tem, sei lá, múltiplas células, diferentes tipos celulares. É um tecido nobre, é um filé mignon. Está lá no tecido conjuntivo e ele tem que estar protegido. E quem protege é o epitélio. O epitélio, ele faz a barreira de proteção. Na pele, a gente tem derme, subderme, enfim, vários tecidos, várias camadas de tecido até chegar no conjuntivo. Na mucosa, a gente tem o epitélio e a gente tem o tecido conjuntivo na região de baixo. Então, a atrofia, ela é uma perda bem superficial do epitélio. Essa camada minha aqui, ó, tá? De epitélio, ele perde algumas camadinhas, deixando mais fino esse epitélio. Às vezes o paciente ele vai dizer, doutor, eu percebi que tem um avermelhado. Você vai perceber também um avermelhado. E às vezes ele vai dizer, doutor, eu estou sentindo dor. E quando você vai examinar, ele tem uma região mais avermelhada. Por que avermelhada? Por que fica mais avermelhado? Se a cor da mucosa é cor de rosa pálida, fica mais avermelhado justamente porque as camadas de tecido do epitélio diminuíram. Em vez de ter 8, 10 camadas, a gente tem 3, 4. Diminui as camadinhas, certo? 2 camadinhas. E daí, esse epitélio, ele acaba transparecendo o tecido conjuntivo que está no interior. Quando transparece esse tecido conjuntivo do interior, fica mais evidente a região avermelhada. Então, por isso que fica mais avermelhada e às vezes até o paciente tem dor. O segundo representante é a erosão. A erosão é quando você perde mesmo o conteúdo dessa camada epitelial. Um bom representante da erosão é a língua geográfica. Quem nunca viu uma língua geográfica que desenha aqueles mapas que formam regiões avermelhadas? Às vezes o nosso paciente, ele não percebe, ele não relata dor, mas você identifica visualmente que tem uma erosão. Esse é o melhor caso. Agora, quando o paciente tem dor, a gente já tem que investigar outras coisas, que é um assunto para uma outra live, certo? Continuando, as próximas representantes são as úlceras. As úlceras são perdas teciduais que tu perde toda a camada de epitélio e tu expõe tecido conjuntivo. Quando tu expõe tecido conjuntivo, com certeza vem acompanhado de dor. Por quê? Porque lá no tecido conjuntivo tu tem vaso sanguíneo e tu tem estruturas nervosas que ficam expostos. E daí vem a dor junto. O principal representante das úlceras são as aftas. Quem nunca viu uma afta, né? Sabe que elas são rasas, mas doloridas. Às vezes elas são bem pequenininhas, mas dói e interferem muito na qualidade de vida do nosso paciente. O último representante é a fissura. A fissura super comum de acontecer naquele nosso paciente que perdeu os dentes posteriores, que tem uma perda da dimensão vertical, que faz aquele sorrisinho invertido e que fica aqui, olha, dobradinho no ângulo bucal, fica dobrado, fica acumulando aquela salivinha aqui no canto e deixa um monte de funguinho acumulado ali no canto e fissura, e a gente não consegue tratar, e a gente não consegue a medicação certa, a gente não consegue nunca dar conta daquilo, e o paciente vem sempre, doutora, me rachou a boca, doutora, ai, doutora, eu nem gosto de vir aqui porque tu vai rasgar a minha boca. O paciente, quantos pacientes falam isso para nós, né? Nas comissuras bucais, a gente faz a quelite angular, que são fissuras, também tem perda de tecido, também faz uma lesão mais profunda. É super profunda, ela não é tão extensa, mas ela é profunda e ela expõe o conjuntivo e ela é super dolorida. Outra representante das fissuras são os lábios rachados no inverno. Sabe quando chega o inverno, frio ou no sol quente do verão, que os pacientes se expõem demais ao sol e ficam lambe, faz aquelas fissuras nos lábios.
lesões super profundas, super doloridas. Às vezes elas são pequenas, mas são super doloridas porque expõem tecido conjuntivo, expõe estrutura nervosa e por isso que gera dor. Bom, recapitulando então. Lesão fundamental, a gente precisa saber para quê? Para aprender a se comunicar da maneira certa, ter uma linguagem para a gente se comunicar com o nosso paciente, para a gente se comunicar com o nosso prestador de serviço, para a gente se comunicar com o nosso colega que a gente vai encaminhar eventualmente ou não. É o marco inicial do diagnóstico e a gente separa essas lesões fundamentais em 4 grandes grupinhos. Alteração de cor, as manchas, as máculas, lesões sólidas, placas, pápulas, nódulos e tumores, coleções líquidas, vesículas, bolhas e pústulas e perda de tecido, atrofia, erosão, úlcera e fissura. Certo, galera? Muito bem. Para os nossos pacientes, quando a gente conversa do jeito certo, quando a gente acolhe a queixa do paciente do jeito certo, quando a gente se dispõe a entender daquele paciente, isso gera confiança. Gerando confiança, ele te traz mais pacientes. A gente tira do odontologês e a gente passa, a gente fala o odontologês com ele, mas a gente traduz, gerando empatia, gerando a confiança do nosso paciente. Ele vai entender aquilo que tu tá falando e ele vai te dar muita confiança porque você tá passando autoridade, confiança, empatia, segurança e esse paciente não vai querer te largar mais. Para a gente finalizar o nosso episódio 1 chamado lesões bucais. Primeiro, a partir de hoje, tu vai localizar o teu paciente que nem tudo que dói na boca é afta, tá bom? Tu vai conversar com o teu paciente quando ele chegar dizendo assim, ai, doutor, eu tô com uma afta aqui. Tu vai examinar e tu vai identificar, olha, realmente isso aqui é uma afta. Quando for uma afta, diagnóstico, afta é um diagnóstico. A lesão fundamental é úlcera e às vezes uma úlcera não necessariamente é uma afta, certo? Tu vai conscientizar que ele tem que observar que é o primeiro sinal de alteração que ele te procure. Venha mesmo, venha antes da tua revisão, venha antes do ano, dos 6 meses de revisão que a gente tem para ver, caso tu encontre alguma coisa diferente. Eu estou à disposição. Se coloque à disposição do paciente, olha que legal, tu vai ganhar esse paciente. E a partir de hoje, você vai trocar aquela ideia de esse paciente não é para mim, eu não tenho esse paciente no meu consultório. Tu vai trocar essa ideia e tu vai dizer assim, olha, nossa, que legal, como eu tenho esse paciente no consultório. Muitos dos meus pacientes são esses pacientes que tu tá falando, Lisiane. E eu tenho sim no meu consultório. E eu posso sim atender. Você vai acolher e você vai começar a querer ter esse paciente. Eu gostaria de poder deixar com vocês, assim, ter com vocês um momento de conversa. Então, sempre eu tenho uma caixinha de perguntas nos meus stories. Todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem digitar lá na caixinha. Liz, eu tô com uma dúvida assim. Pode me chamar no direct também. Eu adoro responder. Sou eu mesma que respondo. Toda dúvida que vocês tiverem, todo questionamento que vocês quiserem, um caso que vocês queiram compartilhar, pode me chamar, eu tô super a favor. Se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, clica no aviãozinho, compartilhe com os amigos de vocês, com aquele pessoal da faculdade que se formou. Diz assim, eu achei o perfil lá da doutora Elisiane, Vivendo Estomatologia, que legal. Tem vídeos no YouTube, é um perfil novo, é um perfil jovem. Eu tô começando, eu tô disposta a ajudar mais e mais e mais pessoas a identificarem as alterações, as lesões bucais nos seus pacientes. O próximo episódio que eu vou lançar, que eu vou deixar disponível, vai ser sobre o temido câncer de boca. Então, fiquem super atentos. Até a próxima live. A gente pode conversar, sim, sobre câncer de boca na próxima. E eu aguardo vocês, tá bom? Beijo a todos. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não gostaram, compartilha com aqueles inimigos de vocês, tá bom? Eu fico por aqui, me despeço. Até a próxima. Tchau, tchau.